Simplesmente hoje tivemos PSG e Arsenal. E tá, eu tenho uma sumida nesse canal de novo, né? Outra semana, mas agora eu vou tentar me comprometer o máximo com vocês, de verdade. Vamos lá falar do jogo, vamos falar de tudo. E 1-1, PSG está na final da Champions e vamos falar de tudo sobre o jogo. Que já começa com o placar agregado sendo 5-4 pro PSG, depois daquele outro jogão que eu também fiz vídeo. Se você não assistiu, vai lá que tá bem legal o vídeo. E vamos lá. O PSG, o próprio Luiz Henrique disse que eles não vão retrancar, porque eles não iriam entrar no jogo retrancados e jogando para se defender, porque senão o Bayern iria fazer um gol neles, que não. E uma estratégia realmente legal do Luiz Henrique, porque é verdade, a gente percebe que cada vez mais, quando os times tentam retrancar para segurar o agregado na Champions, acaba que eles não conseguem, porque você vai retrancar 90 minutos contra um outro time que ataca muito bem, é muito difícil, é quase impossível. E ele entendeu isso. O que faz. Cada vez mais o Luiz Henrique, ele tá provando que é um dos melhores técnicos da história, né? E Luiz Henrique, ele foi pro jogo disposto a jogar mesmo. Dito isso, aos 2 minutos de jogo, Dembélé faz o gol. E uma jogadaça do Kvaratskhelia, que vamos destacar o Kvaratskhelia aqui, tá jogando muita bola. Nessa reta final de Paris Saint-Germain, para quem não acompanha muito o campeonato lá da França, deixa comigo que eu acompanho um pouquinho o PSG, então acho que eu sei dizer um pouco mais. A temporada dele em si foi muito boa, mas... Não, foi boa, mas nesse final, principalmente nesse final, onde ele tá crescendo cada vez mais. Que é onde ele tá jogando, fazendo gols decisivos, aumentando seus números na Champions. E é nessa parte final da temporada onde ele tá realmente crescendo. E crescendo muito. Jogando muito pelo campeonato da Ligue 1, que é a Liga Francesa, e pela Champions League. E simplesmente a assistência é dele pro Dembélé. Dembélé faz o gol. E eu também quero destacar o Dembélé aqui, tá? O bola de ouro. Cadê? Pra quem achou que eu não tinha bola de ouro ainda, tem. Tá aqui, tá? Tá aqui. Vamos lá. Dembélé... Vou gravar com ela aqui. Tá. O Dembélé, ele faz uma estatística absurda, que eu acho que de verdade é um dos melhores jogadores em mata-mata de toda a Champions que eu já vi, que simplesmente ele marca o gol em ida e volta, não tô usando a caneta aqui, mas ele marca o gol em todos os jogos de ida e volta desde as oitavas. Tipo, ele marcou as oitavas, o Paris Saint-Germain pegou, nossa, velho, agora escapou da cabeça mesmo, quem o Paris Saint-Germain pegou nas oitavas. Não lembro, tá? Mas em si, quem o Paris Saint-Germain pegou nas oitavas, o Dembélé fez gol na ida e na volta. Com quem o Paris Saint-Germain pegou nas quartas, que no caso foi o Liverpool, o Dembélé fez gol no jogo de ida e no jogo de volta. E agora no Bayern de Munique, ele faz gol no jogo de ida e no jogo de volta. É absurdo o que o Dembélé tá fazendo nesse mata-mata de Champions, um dos melhores mata-matas de Champions que eu tenho que confessar que eu tô vendo. Não tô falando que ele tá jogando muito igual o mata-mata de Haaland antes da semifinal em 2023, mata-mata de Vinícius Júnior em 2024, eu não tô dizendo isso, mas eu tô dizendo, em números, é um absurdo. Cara, você marca gol em todos os jogos de ida e volta desde as oitavas, é um absurdo. E vamos lá, continuar no jogo. Teve uma polêmica que foi o pênalti não marcado, mas ele tecnicamente não tá errado por não ser marcado. Mas a regra dele não ter sido marcado é muito estranha, que simplesmente é o seguinte: o Vitinha chutou uma bola que claramente bateu na mão do João Neves, só que o juiz não deu pênalti, porque nas regras oficiais da UEFA, quando um jogador chuta uma bola pra longe da sua área e encosta no seu companheiro de equipe, mas o jogador tem que ser, dois jogadores têm que ser da mesma equipe, simplesmente não pode ser marcado pênalti, porque principalmente quando a bola é pra justamente ser afastada da área, entendeu? Cara, que regra completamente esquisita, era pra ter sido pênalti pro Bayern, mas graças à regra não foi. O juiz tá certo, ele acertou, mas tipo, cara, que regra esquisita. E vamos falar agora do Bayern, principalmente do Olise, tá? Que esse cara eu quero falar. Vamos lá. Bayern não apresentou o futebol que ele soube hoje, principalmente no segundo tempo, que ali eu peguei pra ver mesmo, porque no primeiro eu vi só o gol do Dembélé, depois eu não consegui assistir dos 20 minutos pra frente, mais ou menos, depois no segundo tempo eu voltei. Eu tenho que falar que, vamos lá, o Bayern, ele ficava mais com a bola, realmente, mas ele não tinha chances claras, tipo, hoje a bola não chegou no Harry Kane. E vamos falar do trio de ataque do Bayern de Munique. Hoje não era o dia do Luiz Dias, por mais que tentou, deu pra ver que hoje não era o dia dele. Não era o Harry Kane, não é que ele jogou mal, mas ele não teve uma oportunidade clara, que você sabe que o Harry Kane ia fazer aquele gol no final do jogo, realmente foi um golaço, mas uma oportunidade que você daria pro Kane na cara do gol, que você sabe que ele não ia desperdiçar, ele não teve essa oportunidade hoje. E o Olise não tem nem o que falar, né, rapaziada? Eu quero falar do Olise depois, que, cara, que jogo horroroso, o Olise não acertou nada hoje. Vamos falar.
Aí, então, era isso. O Bayern ficava mais com a bola, mas ele não tinha chances claras. E no segundo tempo, principalmente, quando o Paris pegava a bola, por mais que ele tinha menos a bola, dava pra ver claramente que o Paris é quem gerava as chances mais perigosas. E o jogo estava assim. O Bayern, ele ficava mais com a bola, mas ficava tocando ali, até não ter, mas não tinha nenhuma chance clara. Enquanto o PSG, o pouco que ele tocava na bola, era sempre chance clara. E vamos falar de Olise. Cara, o Olise que jogou muita bola contra o Real Madrid nos 2 jogos, jogou muita bola contra o próprio PSG no jogo de ida lá em Paris. Só que hoje sumiu, né, rapaziada? Hoje não é que sumiu, mas, cara, tudo que o Olise tentou hoje deu errado. Literalmente tudo. Ele não conseguiu acertar um passe genial daqueles que o Olise acerta, um drible genial que ele acerta. Cara, não parecia o mesmo Olise. O Olise errou tudo hoje. O Olise, ele literalmente, tudo que ele tentou, ele errou. Simplesmente foi um dos piores jogos do Olise, assim. Não parecia ser o Olise. E eu não tô falando que ele some mata-mata, afinal não tem como dizer isso. Principalmente porque depois do que ele fez contra o Real Madrid. Mas também, cara, sumiu. Hoje ficou devendo. Não é que sumiu, mas errou tudo, hein? Péssima partida do Olise. Hoje ficou devendo. Pra quem falava que o Olise ia destruir, tá aí. Mas do outro lado temos o Doué, que cara, que partida do Doué, que eu preciso destacar aqui, por mais que ele não fez gol, o tanto que ele chama a responsabilidade, mesmo sendo jovem, acho que ele tem 18, 19 anos, cara, é absurdo. Ele simplesmente teve 2 jogadas individuais que parecia que, cara, um jogador normal perderia uma bola ali, porque tinha 3 marcando ele acertou uma brecha pra chutar no gol e chutou bem, tá? O Neuer defendeu muito bem as duas, o Doué jogou muita bola. E no final do jogo, é gol do Harry Kane, mas não adianta, porque é muito no finalzinho. Se fosse 5 minutos antes esse gol dele, até talvez daria, o roteiro da história fosse diferente, mas não foi. Simplesmente Paris classificado. Eu digo assim, se fosse 5 minutos antes, talvez a história fosse diferente, talvez o roteiro da história fosse diferente. Mas não foi. O Paris está classificado para a final da Champions e pelo segundo ano consecutivo. E, cara, quando o Mbappé saiu, simplesmente o Paris, 2 finais de Champions consecutivas, 2 como favorito. Pra deixar bem claro, o Paris Saint-Germain chega como grande favorito pra cima do Arsenal, mas eu não tô falando que o Paris vai necessariamente vencer, porque eu não tenho certeza. Mas no futebol é isso, é imprevisível. Talvez o Arsenal realmente ganhe. E eu não duvido nada, tá? Eu não duvido do Arsenal ganhar. Rapaziada, vocês têm que entender, beleza, o PSG é favorito. Mas não é jogo ganho, gente. Não é jogo ganho. O Arsenal pode ganhar, ouça o que eu estou falando. O Arsenal, ele pode ganhar. E eu até acredito que se o Arsenal fizer um bom jogo e conseguir um escanteio daqueles que eles fazem gol, o Arsenal vai ganhar, rapaziada. É isso. E é isso. Paris Saint-Germain classificado para mais uma final do Champions. Luiz Henrique é um absurdo como técnico. Paris Saint-Germain classificado para mais uma final do Champions. E chega como favorito. É isso. Valeu, pessoal. Tamo junto e tchau.